Você já se perguntou o que realmente aconteceu com os Elfos antes que Sauron emergisse como a ameaça definitiva? A maioria conhece os heróis da Guerra do Anel. Mas a verdadeira fundação da Terra-média reside em tragédias e heroísmos tão vastos que transformaram a própria geografia do mundo. É um paradoxo mítico que o elfo mais famoso por sua jornada dos Noldor seja Fëanor, o criador das Silmarils. Mas a chave para a verdadeira nobreza e redenção dessa linhagem se encontra na história menos contada de seu meio-irmão, Finarfin, o único que ousou voltar para trás. Sua história não é apenas sobre um rei, mas sobre como o medo da corrupção do poder e um ato de humildade custaram a um pai a presença de seus filhos, redefinindo o conceito de coragem e sacrifício. Em instantes, você irá desvendar a crônica erudita de Finarfin, o rei de Valinor, cujos descendentes pagaram o preço máximo para combater o mal na Terra-média, revelando lições atemporais sobre família, ambição e o ciclo do poder em nossa própria realidade. Se você busca ir além da superfície e absorver o conhecimento épico que sustenta a fantasia, curta este vídeo e siga nosso canal, pois o seu apoio ajuda a mantermos viva a chama destas histórias ancestrais. É fascinante notar que, na vastidão atemporal de Valinor, a Casa Real dos Noldor era um tecido intricado de glória e discórdia, onde as sementes da tragédia da Primeira Era foram semeadas muito antes do despertar dos homens. Finarfin, o filho mais jovem do rei Finwë, com a Vanya Indis, portava em suas veias o raro esplendor do cabelo dourado, uma herança de sua mãe que o distinguia do brilho sombrio e tempestuoso de seu meio-irmão, Fëanor. Contudo, essa distinção não era apenas física. Era o prelúdio de uma rixa fratricida que personificava o ciclo do poder, onde a inveja e o ressentimento se alastravam no seio da mais abençoada das linhagens. Não obstante a majestade e a paz de Tirion, a presença de Fëanor era uma sombra impaciente que pairava sobre a união de Finwë com Indis, e o desprezo que nutria pelos filhos desta se tornou o catalisador perfeito para a manipulação de Melkor. O semeador da discórdia não precisou criar a inimizade. Ele apenas a inflamou com sugestões traiçoeiras sobre a ambição de Fingolfin e Finarfin, e o suposto ciúme de Fëanor pela posição de seu pai. É nesse cenário de intriga palaciana que a corrupção do mal se manifesta mais perigosamente. Não pela força bruta, mas pela erosão sutil da confiança familiar, um espelho das ambições contemporâneas que destroem alianças. Essa tensão inerente à casa de Finwë nos revela uma lição atemporal sobre a condição humana, ou neste caso, élfica, que a excelência e a nobreza coexistem perigosamente com o orgulho desenfreado e a cobiça. O casamento de Finarfin com Érwen, dos Teleri, e o nascimento de seus filhos, Finrod, Angrod, Aegnor e Galadriel, teceu laços de amor e mar, que mais tarde complicariam terrivelmente a jornada dos Noldor. É justamente essa rede de relações, essa lealdade dupla, que será posta à prova no momento do maior cataclismo élfico, preparando o terreno para a cisão inevitável que mudaria o destino da Terra-média. A ira de Fëanor, catalisada pelo assassinato de Finwë e o roubo dos Silmarils por Melkor, agora Morgoth, transformou a dor élfica em uma fúria destrutiva que consumiu Valinor, arrastando os Noldor para a escuridão de um juramento infame e inexorável. Foi neste momento de desespero e cegueira que Finarfin se ergueu como a única voz de razão e temperança, rogando a seus pares que pausassem e ponderassem antes que cometessem atos que jamais poderiam ser desfeitos, alertando-os sobre a futilidade da perseguição e o perigo do ciclo do poder corrompido pela vingança. Contudo, seu apelo suave, como narrado nas crônicas, sucumbiu ao fervor febril e ao carisma ardente de seu meio-irmão, que prometia glória e vingança na Terra-média. A vastidão da mitologia tolkieniana nos ensina que nem sempre a sabedoria prevalece sobre a paixão cega. A fuga dos Noldor foi uma marcha épica e trágica, onde a maioria esmagadora abraçou o exílio, movida não apenas pela lealdade a Fëanor, mas por um desejo profundo de dominar e construir seus próprios reinos, um reflexo da atemporal busca humana por autonomia e glória. Finarfin, apesar de seu coração partido,
juntou-se à marcha liderando o grupo final ao lado de Fingolfin, num ato de derradeira lealdade familiar, embora pressentisse a tragédia iminente, pois a jornada dos Noldor já estava maculada pelo orgulho e pela desobediência aos Valar. O horror da travessia não tardou a se manifestar com o primeiro fratricídio nos portos de Alqualondë, onde os Teleri, parentes de sua amada Érwen, foram massacrados pela avidez de Fëanor pelos navios. Atingido pela corrupção do poder e a mancha indelével de sangue de seu próprio povo, Finarfin, que vinha na retaguarda, foi forçado a confrontar o preço real da loucura de Fëanor e a impossibilidade moral de prosseguir. Essa situação representa a inevitável encruzilhada moral que todos enfrentamos na vida. Escolher entre o caminho da destruição impulsionado pela lealdade cega ou o retorno à verdade e à honra, mesmo que isso signifique a separação de tudo o que se ama. Ao longo da costa desolada de Aramã, a intervenção do Valamandos selou o destino dos Noldor com a profecia, uma maldição solene que prognosticava tragédia e banimento das terras imortais para aqueles que seguissem adiante, reforçando o peso do fratricídio de Alqualondë. Foi neste ponto, confrontando o ciclo do poder corrompido e a iminência da perdição, que Finarfin tomou a decisão que definiria sua nobreza e sabedoria. Ele renunciou à marcha, voltando-se em direção à luz remanescente de Túna, um ato de penitência e desagravo aos Teleri. Seu retorno a Valinor, carregado de dor e amargura contra a casa de Fëanor, garantiu-lhe o perdão dos Valar e a posição de rei dos Noldor remanescentes no Reino Abençoado. Contudo, este retorno à graça veio com um preço pessoal excruciante, pois, embora muitos de seu povo o seguissem, seus 4 filhos, Finrod, Angrod, Aegnor e Galadriel, escolheram continuar a jornada dos Noldor para a Terra-média. A vasta mitologia explica que esta escolha não se deu por deslealdade, mas por complexas redes de amizade e um profundo anseio por um reino próprio. Finrod, em particular, era grande amigo do filho de Fingolfin, Turgon, e Galadriel ardia pelo desejo de governar um domínio sem guardas. Este exílio voluntário dos filhos de Finarfin ilustra o atemporal paradoxo da liberdade humana. A dolorosa necessidade de trilhar o próprio caminho, mesmo que ele se afaste da sabedoria e do amor parental. A escolha dos filhos de Finarfin ecoa a tragédia de gerações que se sentem compelidas a enfrentar o mundo e suas trevas, mesmo sabendo dos perigos. Sua lealdade a Fingolfin e a ambição de Galadriel por um reino refletem o nosso próprio impulso contemporâneo de buscar independência e construir legados próprios, desconsiderando as advertências daqueles que nos amam e nos precederam, para experienciar a vida em toda a sua crueza e glória. A casa de Finarfin estava dividida entre a paz restaurada de Valinor e o palco de guerra de Beleriand, onde a verdadeira prova de coragem e sacrifício estava prestes a começar, abrindo o caminho para as perdas que o aguardavam. A decisão dos filhos de Finarfin de seguir para a Terra-média os colocou diretamente no centro do conflito contra Morgoth, onde a nobreza e a coragem e sacrifício seriam postos à prova, culminando em tragédias que jamais alcançariam o pai em Valinor. Finrod Felagund, o mais célebre e sábio, estabeleceu Nargothrond, um dos grandes reinos secretos élficos, mas seu destino estava selado pela honra e pela amizade. Ele cumpriu um juramento feito a Barahir dos homens, arriscando e perdendo seu reino e sua vida para ajudar Beren, num ato que sublinha a natureza atemporal do heroísmo. O sacrifício pessoal pela lealdade a um amigo e à promessa. Um valor que transcende a própria imortalidade élfica. Enquanto Finrod alcançava o seu fim nas masmorras de Sauron, Angrod e Aegnor já haviam perecido em um dos maiores desastres élficos, a Dagor Bragolash, Batalha da Chama Súbita, um evento que demonstrou a força avassaladora e inesperada de Morgoth. Sua morte prematura, quase um século antes da de seu irmão, ilustra o quão rápida e cruelmente a guerra de Beleriand consumia os grandes heróis, transformando a esperança de construir reinos em pó e amargura. Esse destino
que ecoa o ciclo do poder e da guerra na história humana, onde a juventude e o potencial são ceifados pela ambição alheia, reforça a sabedoria da cautela de Finarfin em Valinor. Contudo, a vasta mitologia de Tolkien oferece uma rara consolação para a perda. É crível, segundo as crônicas élficas, que o espírito de Finrod, devido à natureza heróica e altruísta de sua morte, tenha sido rapidamente reencarnado dos salões de Mandos, permitindo que ele se reunisse com seu pai antes que este partisse para a Grande Guerra da Cólera. Esta possibilidade de reencontro, mesmo em meio à dor pela perda de Angrod e Aegnor, serviu como uma espécie de bálsamo para o coração de Finarfin, o rei dos Noldor, em Valinor, cujos olhos agora se voltavam para a Terra-média, não apenas em luto, mas com um renovado propósito de jornada e poder. Enquanto seus filhos lutavam e morriam nas guerras de Beleriand, Finarfin, o rei dos Noldor em Valinor, liderou seu povo com sabedoria e paciência, carregando o peso de sua escolha e o luto da perda. Seu papel mais significativo, contudo, viria no final da Primeira Era, quando a fúria dos Valar finalmente se manifestou na Guerra da Cólera. Finarfin liderou as hostes de elfos de Valinor, que se juntaram a Maiar, homens e águias, para confrontar Morgoth em um conflito de proporções titânicas. A derradeira demonstração de coragem e sacrifício contra a corrupção do poder. Essa ação final não apenas cumpriu o propósito original de vingança, mas serviu como uma redenção tardia para o povo que um dia renegara o reino abençoado. Após a derrota de Morgoth e a destruição de Beleriand, Finarfin retornou a Valinor. Seus filhos, exceto Galadriel, tinham encontrado seu fim, e o rei élfico teve que esperar a vastidão dos milênios para que o ciclo do poder e da história se completasse. A reunião com Finrod, que foi reencarnado dos salões de Mandos, foi uma consolação. No entanto, a espera por sua filha, Galadriel, se estenderia por toda a Segunda e Terceira Eras. Galadriel, por sua vez, abraçaria sua própria jornada dos Noldor na Terra-média, tornando-se uma figura de imensa sabedoria e poder, lutando contra o mal em sua própria forma, até que sua partida no navio branco se tornou possível. A cena final de Finarfin, o pai, sendo reunido com Galadriel, a filha, no porto de Valinor, após milênios de separação e tristeza, é um dos momentos mais comoventes e atemporais do Legendarium. É um testemunho da imortalidade élfica e da persistência do amor familiar, que nem o juramento, nem o exílio, nem a morte puderam extinguir. Essa conclusão não é apenas um final feliz, mas uma profunda reflexão sobre a paciência da eternidade e o triunfo final da luz sobre as trevas, incentivando-nos a refletir sobre o verdadeiro significado de coragem e sacrifício em nossas próprias vidas. A saga de Finarfin e seus filhos, entre a luz eterna de Valinor e as sombras mortais de Beleriand, não é meramente uma história de elfos, é uma profunda alegoria sobre o peso das nossas escolhas e o verdadeiro custo da coragem e sacrifício. O ciclo do poder, com sua atração pela ambição e o perigo da corrupção, é um espelho para a nossa própria condição humana, questionando-nos sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nossa jornada para a glória ou para a redenção. Pense bem. Em qual lado da profecia de Mandos você se encontraria? Você teria seguido Fëanor, abraçando o orgulho, ou teria retornado com Finarfin, escolhendo a sabedoria e a penitência? A vastidão da mitologia tolkieniana está repleta de lições que podem ser aplicadas ao entendimento do presente. Ao observar a dignidade e o luto de Finarfin, o pai que esperou milênios, somos lembrados da atemporalidade do amor e da resiliência familiar diante da tragédia. Conectar-se com esses temas épicos não é apenas absorver conhecimento. É extrair sabedoria para navegar pelas complexidades da vida contemporânea. Que tragédias em seu próprio círculo são, na verdade, ecos do orgulho élfico e da busca incessante por poder. Obrigado por assistir e acompanhar esta profunda imersão no Legendarium de Tolkien até o fim. Se você gostou desta análise erudita e desvendadora, por favor, se inscreva no canal,
Não se esqueça de ativar as notificações. Convidamos você explicitamente a se juntar à Sentinela de Gondor para mais histórias sobre a fantástica Terra-média, onde cada mito contém uma verdade sobre nós mesmos.